era o homem, quando viu o doente mental pela primeira vez, ele achou que era uma possessão demoníaca. Se confundia com isso. Com possessão a pessoa demoníaca. Está doente e é demônio. Exatamente. Então, os exorcismos, ou escorraçavam para fora da cidade. É. Porque quem quer estar perto Sangria, de diabo, não tinha o pessoal sangrava as mais para cá. Ah, isso lá. Mais para cá. Nossa. Mas, aí o que acontece? Então o pessoal era colocado à parte da sociedade. À parte, e às vezes embarcados nas famosas naus dos loucos. Existiu isso? Existia. Naus dos loucos? O que é? Colocava o pessoal Pegava aqueles possuídos pelo demônio, Sim, nas naus, e desembarcavam em ilhas distantes. E deixava lá. Deixava e morria, ficava a própria sorte. Nossa. Mas aí melhorou um pouquinho. Mas aí, quantas naus não percorreram os mares levando doentes mentais até o final da Idade Média? Muitas. Mas aí veio um mestre holandês chamado John Weyer, e ele diz o seguinte: loucura não é possessão demoníaca. Mas o que é? Não disse. Ele só falou que não era, porque ele demonstrou e tal, num famoso livro chamado Da Ilusão dos Demônios. Então ele mostrava que não era demônio que possuía o indivíduo. Bom, pois bem, o que aconteceu? Ele não disse o que era. E então os doentes mentais, eles não eram mais escorraçados, mas eles eram malquistos, porque eles não se davam bem em empregos, às vezes eram contra as normas. Então o que aconteceu? Eles eram acorrentados e colocados nas casas de internamento. Casas de internamento eram leprosários que ficaram ociosos. Sim. E punham eles junto com prostitutas, doentes venéreos, criminosos. Quer dizer, não teve uma boa sorte. Claro. Até que chega o grande nome da psiquiatria. O extraordinário nome da psiquiatria, que é na Revolução Francesa. Eu costumo até dizer que a Revolução Francesa, o grande nome da Revolução Francesa, não é Napoleão Bonaparte. Porque Napoleão, são muitos. Você tem Gengis Khan, Aníbal o Grande, César, são grandes generais, não é? Exato. O grande nome da Revolução Francesa chama-se Philippe Pinel. Por quê? Ele faz a famosa Revolução dos Loucos. Aqueles doentes que ficavam amarrados... Condições horríveis, junto com prostitutas, doentes... venéreos, etc. O Pinel, o que ele fez? Ele libertou esses doentes e deu dignidade a eles. E desamarrou eles dessas casas, e foi a grande revolução. E mostrou que aqueles indivíduos que estavam misturados com as outras figuras da miséria não eram... Eles eram doentes como outros quaisquer. E precisavam ser tratados. Só que, Vilela, eles ainda... Qual foi o pulo dele? Não tinha o que tratar. Exato. Os piores tratamentos que você pode imaginar. Por exemplo... O quê? Aí entra os sanguessugas, entram a balneoterapia. Que isso? Mergulha o agitado numa banheira fria, pingando água quente. Nossa. Eu não sei se é isso, porque o deprimido era o contrário, água quente pingando frio. Eu não sei se é um ou outro, eu não me lembro agora. Caramba. Mas veja que coisa. E quando não... Trepanação não, né? Não, ainda não. Ainda não chegamos. Nossa! Daqui a pouco. Os caras furavam, chegavam a furar a cabeça do cara. Não, eu confundi trepanação com lobotomia. A trepanação é feita lá atrás. Lá atrás, né? Lá atrás. Para tirar o espírito. Nossa, os caras faziam um furo para ver se saiu o demônio. Por quê? A doença mais antiga, que nunca mudou de nome, continua, claro que mudou o conceito e tal, é epilepsia. Por quê? Epi é o que está acima e lepsis é abater.
Epilepsia é abater por cima, porque eles entendiam que o diabo vinha, entrava por cima Ficava na e cabeça. ficava... E dirigia a pessoa. E dirigia a pessoa. Claro que hoje não... Não se pensa mais Claro, isso. obviamente. Mas então tinham as trepanações. É lá para trás. E lobotomia vai ser mais pra frente, então. Lobotomia vai ser mais para frente, que é alguma coisa científica. Tá. Mas o outro tratamento, na época de Pinel, um pouquinho depois. Sei. Era uma cadeira chamada Girator. Girator é o seguinte: tinha uma corda prendendo a cadeira aqui ela podia dar volta Sei. na cadeira. Ela era pendurada no teto. Pendurada no teto e dava a E não volta. tava grudada no chão. Não estava grudado, ela podia dar Sei. volta. E tinha um mecanismo que o alienista da época, que seria o psiquiatra, o alienista, ele ficava fazendo, dando essas voltas. E aí girava, até ter convulsão. Caramba. Agora, por quê? Porque é o famoso, hoje, eu penso, né? Eu penso que é o famoso restart. Sabe quando seu computador tá... Ah, tá bugado, você vai lá... Você vai lá e dá um restart. E outro restart. Mas funcionava? Tinha convulsão. Ele chegava a convulsionar, desmaiava, e voltava. Ah, eles achavam que isso era... Apagava tudo para começar. Outro, você dá choques sensoriais. Pegava o doente e ameaçava, por exemplo, jogar num lugar onde tinha cobras. Sei. Dá o susto. Sei. Sustos. Traumas, né? Geral Pois trauma. Então não tinha. Mas aí entramos no século... a virada do século XIX para o século XX. Aí começam as grandes teorias, vem Freud, Jung, Adler, o conhecimento do inconsciente, as tentativas de tratamento. E aí, no século XX, a psiquiatria tem um desenvolvimento extraordinário. Grandes descrições técnicas, científicas, primorosas, os grandes tratados de psiquiatria. Na tecnologia a gente teve um avanço também para poder ter esse avanço na psiquiatria? Em 1950 que é feito... A cadeira, era essa a cadeira? Eu acho, é essa mesmo. Nossa. É o Girator. É. Aí ele vai, gira, e ele vai ter uma... Com os olhos tampados, né? Provavelmente. É o Girator. Boa. Achou bem. Boa. Mas aí vem avanços, algumas evoluções. Já se sabe perfeitamente que é doença, já tem alguns sedativos, alguns anticonvulsivantes, já estão todos aí. E em 1950, o primeiro antipsicótico, certo, né, que é a clorpromazina. Mas aí tem um grande desenvolvimento, as doutrinas, teorias, o conhecimento, que é a base da psiquiatria, da chamada psicopatologia. Psicopatologia é assim. Patologia é onde mora a verdade da medicina. Por exemplo, Vilela, eu estou com uma verruga aqui. O dermatologista fala, não, isso é câncer. Não. Eu tenho que tirar, levar para a patologia, e a patologia vai dizer é ou não é. Entendi. Então, a verdade mora na patologia. E onde mora a verdade da psiquiatria? Na psicopatologia. Então, conhecendo a psicopatologia, você vai conhecer o psiquismo doentio daquela pessoa. Tudo isso foi assassinado, a psicopatologia foi assassinada pelas indústrias farmacêuticas e com os protocolos. Os protocolos, faz xizinho aqui, bate os protocolos e o gabarito, né? Quantas vezes você não quis sair de casa, quantas vezes você esteve deprimido, né? Soma tudo. Então, esses protocolos não é psicopatologia. Não tem nada a ver. Entendi. Entendeu? Então isso foi substituído e aí vem a decadência da psiquiatria no século XX.